Dia 19 de abril de 2022, são 10 horas no Rio de Janeiro, Coronel Paulo. Eu já comentei que existem muitas semelhanças entre o governo Sérgio Cabral e o governo Cláudio Castro. Vou citar um. Ambos tiveram apoio da Alerj. Ambos tiveram o apoio da imprensa. Poderia citar outros, mas quero me ater ao apoio da imprensa. O apoio da imprensa ao governo Sérgio Cabral foi tão grande que um projeto sem qualquer planejamento, sem qualquer estruturação, se transformasse numa coisa gigante, extremamente deletéria para a instituição, que foi o projeto das unidades de polícia pacificadora, um projeto meramente eleitoreiro. Hoje ninguém mais tem dúvida disso, mas na época todo mundo apoiava. Eu tive que escrever um livro para elencar ali todos os erros, inclusive apontei todos os erros da imprensa ao noticiar cada inauguração de UPP. Hoje nós temos um clamor nas redes sociais, que ontem eu comentei que poderia ser muito maior se houvesse o engajamento dos veteranos e das pensionistas do Corpo de Bombeiros Militares, da Polícia Militar, mas existe um clamor, todo dia isso é assunto nas redes sociais. A questão do não pagamento da GRAM para veteranos e pensionistas. Ou seja, o governador prejudicou idosos e viúvas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. A imprensa não toca nisso. Não toca. A imprensa tocou de forma muito sutil nos atos públicos que foram realizados em frente ao Palácio. Eles tiveram maior repercussão porque as pessoas que lá estiveram filmaram e jogaram nas redes sociais. Mas a imprensa mesmo falou muito pouco. E não continuou falando. Quando foi que o integrante da imprensa perguntou ao governador por que ele não pagou a GRAM, os veteranos e as pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros? Se alguém perguntou, eu não assisti nem li essa matéria. Tá bem, não querem mexer com o governador? Por que ninguém da imprensa procurou o Comando-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar para saber qual é a opinião dos comandantes sobre esse não pagamento? Se alguém perguntou, eu não assisti a matéria e não li o artigo. Então a imprensa parece que não aprendeu nada. Apoiou um governo muito ruim e continua apoiando um governo que está cometendo erros. Esse não é o papel da imprensa. Esse não é o papel social da imprensa. Eu vejo noticiários todo dia. A imprensa se preocupa, às vezes, com coisas de relevância muito pequena. E isso é muito importante porque afeta milhares, dezenas de milhares de idosos e de viúvas. Ninguém na imprensa se sensibiliza com isso? Isso não é importante para a imprensa? Que pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estejam sobrevivendo. Sabe-se lá como? Certamente com a ajuda de familiares e de amigos. Pensionistas que não têm condições, às vezes, de comprar um medicamento porque não sobra dinheiro para isso.
Pensionistas que, para conseguirem o seu contra-cheque discriminado, precisam ir até a diretoria de veteranos e pensionistas e solicitar. Já passou da hora da imprensa, que tanto nos critica, né? Que tanto critica a polícia militar, até nem critica tanto o corpo de bombeiros militar, é verdade. Tem que se reconhecer isso, mas a polícia militar é muito criticada. Está na hora da imprensa apoiar. Apoiar a polícia militar. Porque o policial que está na rua hoje, ele tem que estar com a cabeça dele tranquila. Ele exerce uma missão muito difícil, porque ele tem que tomar uma decisão em frações de segundo se ele vai usar sua arma de fogo ou não. E para isso, ele tem que estar com a família dele amparada. Isso é indispensável para que ele tenha o equilíbrio, a serenidade para dar essa pronta resposta. Então, por favor, integrantes da imprensa do Rio de Janeiro, procurem o governador Cláudio Castro e perguntem a ele por que ele não paga a grana, ou não pagou até hoje, que eu acho que vai chegar um momento que ele vai ter que pagar, ou através de uma decisão do judiciário, ou em função da pressão que ele vai ficar sofrendo ao longo da campanha, e eu espero que a pressão cresça cada vez mais, para que ele dê uma explicação. Porque isso é um completo absurdo. Dar um aumento disfarçado de gratificação para atender os ativos e conquistar seus votos, isso está longe de ser uma coisa correta. E a imprensa está aí completamente omissa. Repito, não querem procurar o governador, preferem perguntar ao governador alguma abobrinha, onde ele vai, se ele vai ao desfile do Sambódromo, ou se ele não vai. Procurem os comandantes gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Perguntem a eles qual é a opinião deles. O que eles fizeram para mudar essa situação? Repito, você que é integrante da imprensa, que pode estar assistindo esse vídeo, são dezenas de milhares de pessoas prejudicadas. Procura saber primeiro, na diretoria de veteranos e pensionistas das duas instituições militares, quantos veteranos existem, que eram antigamente chamados de nativos. Perguntem depois quantas pensionistas existem. Eu espero que eles tenham uma resposta. E os senhores ficarão surpresos com o número de pessoas, quer dizer, de famílias que estão sendo prejudicadas por um ato do governador com apoio da Alerj. Tanto o governador quanto os integrantes da Alerj querem ser reeleitos. Como é que alguém pode querer ser reeleito fazendo mal à viúva e a idoso? Vai ter campanha contra. Claro que vai. Já está tendo e vai ser cada vez maior. Os deputados que votaram a favor do governador podem ter certeza que terão campanha contra nas redes sociais. E se a mobilização conseguir um mínimo de organização, vai ser um estrago na imagem dos senhores. Um estrago. Todo dia, toda hora vão estar falando mal do governador e dos deputados da Alerj que votaram com ele em desfavor dos veteranos e das pensionistas. Isso só não vai acontecer se as pensionistas e os veteranos não fizerem nada. Aí o governador e os deputados estarão à vontade para o desempenho das suas campanhas. Eu torço
para que os veteranos e os pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros entrem na luta, entrem com vontade, de forma ordeira, de forma pacífica, de forma educada. Não precisa ofender ninguém. Basta contar a verdade. E a verdade, ela é devastadora quando ela é provada. E nós podemos provar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Juntos somos fortes desde 2007.